O yuan qi puro da terra celestial e uma aura de vida fluíam em direção ao buraco dentro do misterioso cânion. Eram bastante puros e as ruínas da Santa Púrpura não os haviam rejeitado, como a terra absorvendo água. Um quarto do buraco já foi assimilado. O que as três seitas ganham com isso? Zhao Feng franziu as sobrancelhas. Essas forças ajudaram a estabilizar o buraco e a repará-lo. Nem mesmo o líder da divisão esquelética entendeu. Se não me engano, as três seitas querem primeiro assimilar esta área, depois destruí-la repentinamente e usá-la como entrada para atacar as ruínas. A voz do espírito parcial da Santa Púrpura era solene. Três seitas. Ataque! O líder da divisão esquelética não pôde deixar de se perguntar: que tipo de existências são essas três seitas? Ele ouviu Zhao Feng e o espírito parcial da Santa Púrpura falarem sobre as três seitas por um longo tempo, mas ainda não sabia o que eram. As três seitas são as três seitas de duas estrelas das ilhas Tianlu, a seita espiritual da Lua Pura, o Palácio do Demônio da Lua e o Palácio do Penhasco Negro. Entre elas, a seita espiritual da Lua Pura é a mais forte e alcançou 2,5 estrelas. Zhao Feng explicou. O quê? Seitas de 2 estrelas? O corpo líder da divisão esquelética quase caiu ao olhar para Zhao Feng com incredulidade. Essa revelação foi como um raio atingindo seu corpo. Seitas de 2 estrelas. Uma seita de 2 estrelas era uma força enorme, e o líder da divisão esquelética sabia o quão aterrorizantes elas eram. Ilhas Tianlu. Não é aquela área ao lado da nossa ilha. E o Palácio do Demônio da Lua. A expressão do líder da divisão esquelética mudou drasticamente e ele entrou em pânico quando Zhao Feng mencionou a seita do Demônio da Lua. Os olhos de Zhao Feng se voltaram para aquilo. O Palácio do Demônio da Lua deve ser apoiador da religião demoníaca da Lua Escarlate, certo? Você realmente sabe disso. O coração do líder da divisão esquelética apertou. Eu já tinha adivinhado isso lá na área das nuvens. Zhao Feng deu uma risadinha leve. Ele não ficou surpreso com a confirmação. Se ele estiver certo, então o auge da religião demoníaca da Lua Escarlate ocorreu durante a guerra entre o Palácio do Demônio da Lua e o Palácio dos Três Santos. Em termos simples, o continente da Flor Azul de algumas centenas de anos atrás era apenas um pequeno campo de batalha indireto entre essas duas forças. Zhao Feng, você sabe o quão ignorante você é? Lutar contra essas três seitas. O líder da divisão esquelética exclamou. Apesar de a religião demoníaca da Lua Escarlate ser forte, eles não passavam de peões do Palácio Demoníaco da Lua. Com isso, era possível perceber o quão aterrorizante era uma seita de 2 estrelas. Além disso, a seita espiritual da Lua Pura chegou a atingir 2,5 estrelas. Ignorante? Eu já matei mais de 1 ou 2 dos gênios deles anos atrás. O riso de Zhao Feng continha orgulho e loucura. Sem risco e luta, como alguém poderia acumular fortuna? Ao relembrar como Zhao Feng assumiu essa herança como um forasteiro, os desafios que ele enfrentou foram extremamente perigosos. Mas, no fim das contas, Zhao Feng se tornou o maior vencedor e recebeu uma grande fortuna. Embora Zhao Yufei tenha se tornado a herdeira da dimensão, o potencial de Zhao Feng era superior ao dela. Agora que ele voltou, Zhao Feng pode entrar em conflito com eles mais uma vez. Senhor Santa Púrpura, o que devemos fazer? Zhao Feng se acalmou. É bastante problemático. Em primeiro lugar, não podemos atacar esta área à força, senão o buraco vai aumentar. O espírito parcial da Santa Púrpura disse em tom grave. Ao ouvirem isso, os corações de Zhao Feng e do líder da divisão esquelética estremeceram. De fato, por ser uma área vulnerável, este local não pôde ser atacado à força. Além disso, a energia que flui contém as leis do espaço. Há especialistas do reino do Deus do Vazio e até mesmo um mestre em matrizes espaciais. Seria difícil detê-la com sua força. O espírito parcial da Santa Púrpura sorriu amargamente. Difícil de parar? A expressão de Zhao Feng mudou. Nem ele, nem o líder da divisão esquelética, podiam fazer nada em relação às leis do espaço. Não podemos atacá-lo e não podemos impedi-lo. Isso é realmente problemático. O líder da divisão esquelética cogitou a possibilidade de recuar. No entanto, o espírito parcial da Santa Púrpura falou após refletir. Uma vez que este ponto fraco seja totalmente reparado, as três seitas não serão capazes de fazer nada, não importa quão profundos sejam seus métodos. Entendo. Isso significa que as três seitas farão sua jogada antes que o buraco esteja totalmente reparado. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Se o buraco fosse reparado, as três seitas nada poderiam fazer. Isso mesmo, só precisamos ficar atentos até que o buraco se recupere completamente. O espírito parcial da Santa Púrpura disse. Zhao Feng e o líder da divisão esquelética aumentaram a velocidade de reparo do ponto fraco. O misterioso desfiladeiro foi instantaneamente preenchido com a energia celestial, Yuan Qi assim que começaram a reparar o buraco. 3 dias depois. Metade já foi consertada.
A voz do espírito parcial da Santa Púrpura soou. Quanto mais reparado estivesse o buraco, mais difícil seria para as 3 seitas atacarem as ruínas da Santa Púrpura. Durante esse período, Zhaofeng também foi aos outros 2 buracos principais e os inspecionou com seu olho espiritual divino. Os resultados não foram bons. Os outros 2 grandes buracos também apresentam sinais de estarem sendo cicatrizados por uma força externa, mas o progresso não é tão grande quanto neste. Tudo foi mostrado diante do olho espiritual de Deus de Zhaofeng. E esses eram apenas os buracos mais importantes. Os pequenos nem sequer tinham sido inspecionados ainda, pois eram de menor preocupação. Zhaofeng, olha. Parece que tem uma planta estranha crescendo aqui. Notícias chegaram do líder da divisão esquelética, que estava no misterioso desfiladeiro. Zhaofeng voou rapidamente em direção ao misterioso desfiladeiro. Observando atentamente, uma trepadeira verde escura havia surgido nos arbustos. Essas trepadeiras não estavam aqui há 1 hora, e elas só existem nesta área. O líder da divisão esquelética relatou o ocorrido, e o olho espiritual de Deus de Zhaofeng percebeu que algo estava errado ao analisá-lo. Essas trepadeiras verde escuras tinham uma aura caótica e destrutiva. Elas eram extremamente diferentes das plantas normais. Além disso, o crescimento delas foi rápido demais. Uma aura de vida vinda do mundo exterior fez com que eles crescessem várias vezes. A formação de reunião Yuan Qi também aumentou seu crescimento. Num instante, as trepadeiras verde escuras num raio de 6 a 8 quilômetros começaram a se expandir rapidamente. No centro das trepadeiras, havia um monstro do tamanho de um humano com uma expressão sedenta de sangue. Droga! Essas trepadeiras estão sugando minha força vital e essência sanguínea. A árvore imponente, Yao, rugiu. Sob a influência da aura da vida e do Yuan Qi, essas vinhas verde escuras começaram a se expandir rapidamente. Zhaofeng e o líder da divisão esquelética ficaram momentaneamente atordoados. Foi rápido demais. Em apenas algumas respirações, essas trepadeiras verde escuras já haviam formado raízes que se espalhavam em todas as direções. Dentro da floresta, todas as plantas vivas foram drenadas de sua força vital e transformadas em uma pilha de pó branco. Vento, relâmpago e tornado. Zhaofeng gritou enquanto criava um tornado que engolfou tudo num raio de 3 quilômetros. O ímpeto das vinhas verdes que cresciam furiosamente foi interrompido, mas Zhaofeng ainda podia sentir que o elemento madeira contrariava o poder do relâmpago. Todo poder tinha um contraponto. Embora o raio fosse extremamente destrutivo, ele era neutralizado pelo elemento madeira. Além disso, essas trepadeiras verde escuras cresceram indefinidamente com o auxílio da aura da vida e do Yuan Qi do céu e da terra. Em apenas 1 ou 2 sopros, as vinhas destruídas já tinham crescido novamente. Tudo num raio de 9 quilômetros estava tomado por essas trepadeiras verde escuras, e as mais compridas tinham 7 ou 8 metros de comprimento e não mostravam sinais de que iriam parar. Meu Deus, que tipo de plantas são essas? O líder da divisão esquelética também entrou na batalha, destruindo trechos e mais trechos de vinhas verde escuras. Relâmpagos de cor púrpura surgiram na palma da mão de Zhaofeng e seus ataques se tornaram mais fortes. Droga! Esta é uma planta proibida de nível desastroso, vinhas demoníacas do inferno. O espírito parcial da Santa Púrpura exclamou. Vinhas demoníacas infernais de nível de desastre. Zhaofeng e o líder da divisão esquelética soluçaram só de ouvir o nome. Essas vinhas demoníacas do inferno devoravam a força vital e continuavam a crescer. Elas eram realmente dignas de serem classificadas como de nível desastre. Se essa planta estivesse no continente da Flor Azul, certamente causaria o caos. As 3 seitas realmente conseguiram uma semente de videira demoníaca infernal. Não tem medo de exagerar? Essa videira demoníaca é quase totalmente invulnerável à água e ao fogo, e pode continuar a crescer enquanto houver Yuan Qi do céu e da terra e uma aura de vida. A voz do espírito parcial da Santa Púrpura tremia. Zhaofeng e o líder da divisão esquelética só conseguiam restringir o crescimento da videira demoníaca do inferno, mas não conseguiam impedi-la. Destruam rapidamente as formações de coleta de Yuan Qi. Elas só farão a trepadeira crescer mais rápido. O espírito parcial da Santa Púrpura disse. Raio de vento. Diversas lâminas de vento e relâmpago dispararam em direção às formações de coleta de Yuan Qi próximas. À medida que eram destruídas, o crescimento das vinhas demoníacas do inferno diminuiu. No entanto, naquele momento, as vinhas demoníacas do inferno já eram um desastre, e as maiores já tinham mais de 12 metros de altura. Ao observar a área, avistava-se um mar de trepadeiras verde escuras que se entrelaçavam e se contorciam.